Se você está cansado ou cansada de passar raiva com gerenciamento de estado global utilizando ferramentas muito complicadas, como a própria Context API do React, ou até mesmo ferramentas externas como o MobX ou o Redux, que é a dor de cabeça de qualquer desenvolvedor front-end, eu tenho a solução para você hoje. Eu quero te apresentar uma ferramenta chamada Zustand, que vai facilitar a sua vida na hora de construir as suas aplicações com React. Meu nome é Agostinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Já estou com o terminal aberto aqui e aí a gente pode entrar na documentação do Zustand. Você pode procurar aqui, ó, Zustand, Z-U-S-T-A-N-D, e entrar aqui no primeiro link que vai ser a documentação do Zustand. Está em zustand.docs.pmnd.rs. E aí o Zustand, como eu já havia dito, ele vem para nos ajudar com gerenciamento de estado global. Ele é feito para ser muito mais simples que outras ferramentas, como o Redux e o MobX, por exemplo. Ele se destaca muito pela facilidade de uso e também pela sua performance. Flexibilidade, permitindo ali criar e gerenciar estados globais de maneira mais intuitiva do que utilizar Context API, do que utilizar o próprio Redux, etc. Então a primeira coisa é que ele tem uma API muito minimalista. Em um único arquivo você consegue ir lá e já criar o seu estado, criar ali os métodos que irão modificar esse estado. Então a gente pode ver aqui, ó, como é que ele funciona. Você cria uma store, basicamente você cria um estado para ele, que vai ser ali um objeto ou um próprio valor aqui. Por exemplo, aqui é uma contagem de ursos, o Zustand ele usa essa temática de ursos. E aqui a gente tem algumas funçõezinhas que irão mexer nesse estado, porque ele, assim como os estados do React, ele é imutável. Então você não pode simplesmente vir aqui e alterar diretamente o estado. Você precisa utilizar, criar ali as funções que farão isso. Então, por exemplo, ele está com um método aqui de increase population. Você basicamente cria uma funçãozinha que consegue usar o set state aqui, e aí lá dentro do set state você consegue pegar o estado anterior e aumentar mais um. Basicamente é um contador. Mesma coisa, remover todos os ursos. Você seta aqui o estado para um estado inicial, que é o 0, e aqui dá um update, você simplesmente passa um novo valor. Então isso aqui é muito útil na hora que você está utilizando ali na sua aplicação estados globais que você precisa acessar de diferentes componentes. O mesmo estado, seja umas informações de usuário, seja um carrinho de compras, Então, o carrinho de compras você utiliza ali um gerenciamento de estado global para você conseguir ali colocar os seus produtos, tanto na página de produtos quanto o próprio carrinho acessar essas informações. Então, é aí que ele se destaca. Olha isso daqui. Então você não precisa daquela complexidade, por exemplo, que o Redux traz, que você precisa de um reducer, você precisa da store, enfim, Então você não tem uma utilização de, entre aspas, um boilerplate para conseguir utilizar o Zustand. Outro ponto é que ele é muito leve e performático, Ele usa uma API simples baseada em hooks, que facilita a integração com o React, E normalmente você utiliza esse create aqui para criar esse hook, que no caso se chama use store. Ele é escalável, então você consegue utilizar o Zustand com projetos pequenos, mas também com projetos gigantescos. Ele vai ter ali a performance necessária para você conseguir utilizar em projetos muito grandes. E além disso, você consegue ali utilizar middlewares, que a gente vai ver um middlewarezinho bem legal, mas você consegue utilizar middlewares aqui também para poder dar mais poder para esse cara, tá bom? Então vamos colocar a mão na massa. Eu vou fazer uma aplicação bem básica aqui, só pra gente implementar esse cara aqui de forma bem tranquila, pra gente entender ali como que funciona como é que rola o seu funcionamento, Então, bora lá. Para criar a nossa aplicação, então, eu já tô com o terminal aqui aberto, só que eu vou utilizar, ao invés de usar Next, como a gente vem utilizado, vamos voltar aqui pro Simples e vamos de Vite. Vamos utilizar o Vite aqui para a gente criar a nossa aplicação. Eu vou utilizar a aplicação, vou criar com React, eu vou usar o TypeScript aqui também, não tem problema.
No caso aqui ele vai abrir. Não é isso aqui que eu quero. É isso aqui, ó. npm create vit@latest. Então vamos começar aqui criando a nossa aplicação. Estou com o meu terminal aberto aqui já. E aí vou dar um npm create vit@latest. Vou rodar aqui. Vou dar o sim. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Command mais aqui para vocês entenderem. Verem melhor aqui o terminal. Então o nome do projeto eu vou colocar Zustand Intro. Eu vou utilizar o React, vai ser só com TypeScript e é nóis, né? Já foi. Então vou entrar aqui na pasta Zustand Intro, vou rodar um npm install, para ele instalar aqui rapidinho. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí no comentário, fala aí pra gente, né, qual que é também a sua dor em relação a gerenciamento de estado global. Eu sei que é uma dor, principalmente para quem está começando, é um negócio muito ruim, dá muita dor de cabeça, né? É difícil de entender. Então, né, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua dúvida pra gente estar aí, né, trocando essa ideia. Beleza, eu já instalei aqui e vou, né, começar a codar o nosso projeto. Então, vou abrir, vou dar um zoom aqui pra gente enxergar melhor. Beleza. Tudo aqui tá beleza. Eu não vou preocupar com os componentes em si. Eu quero mostrar a funcionalidade do Zustand. Então eu não vou vir aqui fazer uma puta aplicação. Não vou fazer isso não, gente. Então, basicamente o que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho algumas coisas aqui que eu já vou remover. Vou remover isso daqui. O CSS eu também vou remover. O main aqui eu vou deixar. Isso aqui eu vou arrancar, né? Não preciso. Main aqui, deixa eu ver. Não preciso desse index CSS também. .sx, beleza. Aqui ele está importando algumas coisas que eu já deletei. Vou tirar. E basicamente aqui eu vou deixar um H1, que vai ser um Welcome to Zustand. Tirar esse contador aqui também. Beleza. E tirar aqui o use state também. Show de bola. Vou salvar isso daqui. Vou salvar isso daqui e tamo junto aqui. Beleza. Não vou me preocupar também com o lint aqui e tal. Até pra gente não tomar muito tempo. Show. Já fiz tudo aqui que eu queria. Vou rodar aqui no meu terminal. npm run dev. Para poder ver isso aqui rolando. Então já tem um Welcome to Zustand aqui, já tá rolando. Deixa eu fechar essa aba aqui. E show de bola. Vamos começar aqui então. O que é a minha ideia? Eu vou criar um contadorzinho igual aqui, ó. Vamos utilizar essa mesma premissa aqui, né? Vamos criar um contadorzinho para a gente entender como que funciona esse cara. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou criar um botão. Vou criar um botãozinho aqui. Welcome to Zustand. E aqui eu vou criar um botão que vai ser na verdade, eu vou vir aqui e fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma div. Dentro dessa div eu vou colocar o seguinte, vou colocar um parágrafo aqui. Nesse parágrafo eu vou colocar quantidade. E aqui eu vou colocar uma variável, no caso vai ser um 0 por enquanto. E aqui eu vou criar um botão, né, que basicamente vai ser um aumentar. Vou ter aqui um zerar também. Beleza? E aí, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou simplesmente vir aqui e quando eu clicar aumentar, ele vai aumentar. Eu vou colocar também o diminuir. Diminuir. Então vai ser um button. Gente do céu, tô acostumando com o teclado. Vai ser um diminuir. Show de bola. E o outro vai ser o zerar. Vou salvar isso daqui. E vamos ver como é que fica aqui, ó. Então eu tenho aumentar, diminuir e zerar. Show de bola. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma store. Beleza? Vou criar uma store aqui, ó. Store. Uma pastinha chamada store. É fácil. Show? E na minha store aqui, eu vou criar um use counter. Beleza? Pra gente criar aqui o contador. E nesse contador, o que eu vou colocar aqui? Vamos lá. Basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui,
Na verdade, o primeiro eu preciso instalar o Zustand, né? Então, deixa eu colocar o terminal aqui. Dar um npm install Zustand. Ele vai instalar aqui pra gente. E agora eu vou começar a implementar aqui a nossa store, né? E você vai ver o quanto isso aqui é muito fácil. E tão fácil, que esse vídeo vai até ficar curto. Então vamos lá, olha só. Eu vou importar aqui primeiro o create lá de dentro do Zustand. Então, na verdade, deixa eu já criar a constante aqui então, que vai ser o meu use counter, beleza? Eu vou usar o create, vou importar ele aqui de dentro do Zustand. E nesse create, basicamente, eu tenho um cara aqui, né? Eu vou retornar uma função aqui, né? E essa função, ela tem que retornar... Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Essa função, ela tem que retornar um objeto, tá bom? Então, por isso que eu coloquei a setinha, tá retornando, né? Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Pra vocês entenderem, ó. Seria basicamente function... fazer function mesmo, só que aí, né, o parênteses seria dar um return aqui num objeto, tá? Se eu não quiser escrever return, eu coloco aqui o parênteses aqui também, e aqui eu tô já retornando tudo para minha função, para minha constante, tá bom? Então, e aqui, o que acontece? Aqui você consegue criar diversas coisas. Você pode criar aqui o objeto, por exemplo, então count aqui. Você pode criar um count aqui, que vai ser um zero, pode ser um objeto vazio, pode ser o que você quiser, tá? Pode ser um array, né? Você pode colocar aqui o que você quiser. E no count, o que a gente coloca aqui então? Eu vou utilizar um increase count, que vai ser ele precisa retornar uma função. E aí, para eu retornar essa função, eu vou dar um set. E o set ele é uma função que recebe uma outra função. Então, assim, vai ficar um pouco... vai dar um nó na cabeça aqui. Então, basicamente, o que você vai ficar? Olha só. O count ele vai começar com um zero, tá? Aqui eu já dou um valor inicial para ele no use counter. Show? O use counter, ele está usando o create, que retorna um objeto. Dentro dos objetos tem o meu estado e as funções que alteram esse estado. Tá bom? É como se você tivesse lá o use state e aí ele tem o estado e tem a função que altera esse estado. Só que aqui eu consigo fazer um pouco mais personalizado. Alterar só o que eu quero, alterar para cima, para baixo, do jeito que eu quiser. Tá bom? Então o que acontece? Aqui eu consigo recuperar um cara chamado set. Esse set é o que possibilita eu alterar aqui dentro qualquer propriedade aqui dentro do meu use counter. No caso, normalmente a gente só altera o estado em si e não as funções. Então eu vou utilizar esse set e esse set ele recebe aqui dentro, né, uma arrow function também, né, uma função aqui de callback, onde aqui a gente consegue recuperar o estado atual, né? E aí o que eu vou fazer? Basicamente eu vou retornar aqui, né, o objeto que eu tô modificando. No caso eu vou modificar só o count, beleza? E no count eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá do meu estado anterior, eu vou pegar o count do meu estado anterior e eu vou somar mais um. É basicamente isso. Aqui ele está reclamando porque state explicit any set partial replace. Então aqui é do tipo N. Tá, então o que a gente faz? Olha só. Ah, tá. Porque ele não tem um tipo aqui, ó. A gente não tipou esse cara aqui. Como a gente está usando TypeScript, a gente precisa tipar isso daqui, né? Então, vamos colocar os tipos aqui agora. Para a gente tipar, a gente vai utilizar o conceito de generic. Pode ver que o create aqui, ele recebe, ó, um generic. Esse unknown quer dizer o tipo que é tudo que vai aqui dentro dele, né? Então, basicamente, a gente pode criar aqui ó, um type, uma interface, na verdade. Uma interface que vai ser o counter store, vamos colocar assim, né? E o counter store, basicamente, ele é uma interface que vai ter um count, que é um number, ele vai ter um
increase count, que é basicamente uma função que retorna void. Basicamente a gente não está retornando nada. Dessa forma a gente consegue tipar aqui, ó. E agora a gente tem o state aqui, tá vendo? Que ele é um counter store. E quando eu dou um Ctrl espaço aqui, ele traz para mim o count e o increase count, tá vendo? Que eu tipei aqui, que são as duas propriedades que tem dentro dele. No caso eu quero count. Show? Então é assim que a gente tipa aqui no Zustend, né? A gente está usando o TypeScript, então já vamos exercitar isso. E aí eu vou copiar esse cara e eu vou falar que agora que a gente tem o decrease count, que também vai ser uma função que retorna void. E aqui o decrease count, ele vai fazer a mesma coisa do increase, só que ele vai diminuir 1. Beleza? E, por último, eu vou utilizar aqui um reset, na verdade, né? Colocar o reset count, que também vai ser uma função que retorna void, tá bom? Dado isso, eu posso vir aqui, usar o reset count aqui, e no caso o count ele passa a ser 0. Apenas isso, eu estou setando ele para o 0 de novo, e aí eu vou só remover aqui o state que eu não estou utilizando. Show de bola? Dado isso, aqui já é suficiente para a gente utilizar o nosso useCounter. Eu vou até exportar aqui ó, o useCounter e tá pronto o sorvetinho. Agora é só a gente utilizar lá no nosso componente. Olha só, se eu vier aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, dar um const, vou abrir um objeto e vou colocar aqui ó, useCounter. Beleza? Ele é uma função e aqui dentro eu consigo recuperar todos esses caras, ó, Ctrl. Se eu der um command espaço aqui, ó, ele traz o count, ele traz o increase count, decrease count e também o reset count, né, que é tudo que eu preciso fazer aqui. Então meu count, no caso, ele passa a vir aqui, ó. Ele passa a vir aqui dentro. O increase count, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, ó. O meu button, vou colocar type button aqui, né? E ele vai ser e quando eu der um on-click nele, ele vai chamar o increase count. Beleza? Vou copiar essa parte aqui e vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Vou pegar o decrease count e vou colocar o reset count. Vamos testar isso aqui? Vou salvar a aplicação e vamos vir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui meu navegador. Então vamos lá, vamos aumentar, ó. Olha lá. Muito legal, né? E aqui eu vou diminuir. Dessa forma já funciona, ó. Vou zerar, zerou de novo. Vou aumentar, vou diminuir. E por aí vai. Beleza? Isso aqui já está funcionando. Se você quiser, você consegue acessar ele de qualquer componente, tá bom? Então o que eu vou fazer? Olha só. Deixa eu mostrar isso. Basicamente eu vou criar um componente aqui. Ó, components, beleza? E vou criar um componente aqui que vai se chamar counter.tsx. Aqui, basicamente, eu vou só copiar basicamente o que eu tenho no app aqui. Vou trazer para cá. E vou colar aqui. Opa, cadê? App. Vou copiar e vou colar aqui. Beleza, deu certo. E aí, o que eu vou fazer? Vou tirar isso daqui. Vou importar corretamente aqui. Então, vou dar um Ctrl espaço. Vou importar corretamente aqui. Beleza, eu vou tirar o Welcome to Zustend aqui. Vou deixar a quantidade 2 aqui, ó. Só para a gente ver isso funcionando. E vou chamar isso aqui de counter. E vou exportar ele nominalmente, né? Não vou dar o export default, não. Vou salvar isso daqui e vou importar aqui o nosso componente. Então aqui embaixo, ó, eu vou trazer aqui o counter. Vou salvar aqui e vamos ver como é que tá lá no navegador. Então se eu vier aqui no navegador agora, ó, eu tenho o 1 e o 2, tá vendo? E note que eu tô utilizando o Zustend, né? A minha store, ela tá tanto aqui dentro quanto aqui dentro. É a mesma store. Então, eu consigo alterar esse estado tanto desse componente
quanto aqui dentro. Por quê? Porque eu estou utilizando a mesma store. Então, é o mesmo estado que eu estou compartilhando globalmente entre um componente e uma página, que não deixa de ser um componente também, né? Então, se eu vier aqui agora, ó, se eu aumentar por aqui, vai aumentar em todo mundo. Se eu aumentar por aqui, vai aumentar todo mundo. Se eu diminuir, né? Então, ele funciona globalmente, né? Se eu tivesse um estado do use state, por exemplo, né, e do mesmo jeito que eu implementasse na página e no componente, seriam independentes, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer ter esses estados de forma global, onde todos os componentes consigam acessá-los, né? Então isso aqui facilita muito a nossa vida. É muito fácil utilizar o Zusted. Só não é mais fácil que você deixar o like aí embaixo, né? Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Então deixa o like aí embaixo, né? Para ajudar o canal. Então, eu quero te mostrar mais uma coisinha do Zusted que é muito legal, que é uma forma de você persistir os dados do que você está utilizando aqui no seu... Né, esse estado aqui, uma forma de você persistir diretamente no local storage, né? A gente exercitar ali, trabalhar um pouco com middlewares do Zusted. Então você consegue utilizar um middleware do Zusted que sozinho ele já carrega um estado, esse estado através do seu local storage e já começa a pensar aí nas aplicações para isso, tá? Você consegue carregar esse estado lá no local, diretamente do local storage, e todas as suas alterações também refletem no local storage. Vamos testar isso? Imagina que, por exemplo, você tem um botão que define o tema do navegador e você quer que isso já seja salvo. Entendeu onde eu quero onde eu quero chegar? Então, é muito fácil fazer isso. Basicamente, a gente vai vir na nossa store aqui e importar um cara lá de dentro do Zusted/middleware. Eu vou pegar um cara chamado persist. E olha que fácil, eu vou salvar isso daqui. Olha que simples, que fácil. Basicamente, eu vou pegar toda essa função que eu coloquei aqui dentro, ó, tá vendo? Não Command X aqui, vou recortar, tá vendo? Era a função que estava aqui dentro. Basicamente, eu vou dar um persist aqui, que é o que eu acabei de importar lá de cima, tá vendo? Ele também é uma função, e agora eu passo aqui dentro tudo que estava lá. Beleza? Só que ele recebe dois parâmetros. Olha só, eu vou até quebrar a linha aqui, para a gente enxergar isso melhor. Ele recebe dois parâmetros. Um dos parâmetros aqui... Nossa senhora, que o negócio ficou doido. Deixa eu quebrar aqui, vou fazer o seguinte. Aqui e aqui. Tá, aqui já ficou melhor. Ó, o primeiro parâmetro é essa função que é o set. O segundo parâmetro vai ser um objeto de configuração. E basicamente, nesse objeto de configuração, a gente vai passar qual que é o nome do nosso... Qual vai ser o nome da nossa storage. Basicamente, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, count storage, né, que vai ficar lá no nosso local storage. Ele que tá dando muito erro, por quê? Que eu não tô entendendo. Ah, é o TypeScript, pô. Aqui, ó. Ao invés da gente passar o generic aqui agora, a gente passa ele no persist, tá? E agora ele volta a funcionar. Vou salvar isso daqui e olha só que simples. Vou vir na nossa aplicação, vou dar um F5. Vou aumentar, vou diminuir, vou dar um F5. Olha lá, não mudou. Tá vendo? Ó, posso dar F5 quantas vezes eu quiser. Vou zerar, vou dar F5, beleza, vou aumentar pra caramba. Vou dar o F5 de novo e tá lá. Por quê? Se eu apertar o F12 aqui, ó, puxar aqui. Se eu apertar o F12 aqui, ó, olha só. Se eu vier aqui em armazenamento, eu posso vir aqui em armazenamento local, que é o local storage, olha aqui, ó, count storage. Então ele já salva aqui pra gente como que fica, né, esse contador. Como é que fica aqui o nosso estado. Então, pronto. Aqui, ó, vou diminuir, tá vendo? Ele já salva. Vou zerar, ele já salva. Vou aumentar, ele já salva lá. E aí, quando eu der F5, ele vai carregar diretamente daqui.
Ele já sabe fazer isso, ele já tem essa inteligência. Muito fácil, né? Eu amo o Zastinger. Depois que eu comecei a usar esse cara, eu abandonei qualquer outra biblioteca, né? Qualquer outra metodologia de gerenciamento de estado global. Com isso, agora você consegue fazer uma aplicação muito escalável utilizando um gerenciamento de estado global de forma muito simples e muito performática. O Zastinger, ele oferece tudo isso pra gente. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Vem aqui para essas recomendações, continua aí aprimorando seus conhecimentos. Um beijão e até a próxima.